1985, vários pesquisadores têm buscado compreender o fenômeno da queda e criar estratégias para preveni-la em ambiente hospitalar. No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente é um marco sobre o assunto. Quedas são acontecimentos involuntários que fazem perder o equilíbrio e dar com o corpo na terra ou em uma superfície que o detenha. As quedas podem ser de 3 tipos: acidentais, devido ao piso escorregadio, por exemplo, fisiologicamente antecipáveis, como quando a pessoa tem dificuldade para andar sem apoio, ou fisiologicamente não antecipáveis, como quando ocorre uma convulsão. Crianças menores que 5 anos têm risco aumentado para a queda. As principais ocorrências com elas se dão a partir de mobiliários ou queda da própria altura causada por tropeço ou escorregão. Crianças pequenas caem do colo dos pais. Hospitalizadas, o risco de cair é maior, por causa do ambiente estranho, dos equipamentos conectados e do uso de medicamentos, principalmente psicotrópicos, diuréticos, laxativos, hipoglicemiantes ou hipotensores. Há risco alto para a queda se houver alguma alteração nos sentidos ou na marcha, ou ainda se a internação for por causa neurológica, respiratória ou desnutrição. O que fazer então para prevenir a queda em criança hospitalizada? A primeira medida é estar sempre alerta, principalmente à noite e nas enfermarias. A ocorrência de quedas é mais descrita nessas condições, e as crianças caem mesmo quando estão acompanhadas. Analise o ambiente em que a criança está. Os corredores devem estar bem iluminados, as janelas com telas, o piso seco e livre de objetos. Intervenha no que estiver ao seu alcance e informe aos seus superiores as providências que precisam ser tomadas. Acomode a criança de maneira adequada. Crianças de até 3 anos devem ser acomodadas em berços. Já as maiores podem ser colocadas em cama. Crianças com déficit no crescimento também podem ser colocadas em berço, conforme o julgamento do profissional. Veja se a grade é suficiente para cobrir 3/4 da criança de pé e remova objetos de dentro do berço que podem servir como degrau. A largura do espaço entre as grades não deve ser maior que 6,5 cm, para que a criança não caia pelo vão nem sofra acidentes por prender a cabeça ou membros. O paciente e sua família devem poder acionar a equipe de saúde sem precisar sair do leito. Providencie roupas de tamanho adequado para que a criança não tropece e sapatos antiderrapantes. Transporte a criança com segurança. Crianças de até 3 anos devem ser conduzidas no colo do responsável ou de um profissional, desde que estes estejam sentados numa cadeira de rodas. Crianças maiores também podem ser colocadas dessa forma. Apenas não transporte a criança no colo a pé. Se estiver sob anestesia ou sedação, ou se o estado clínico for grave, sempre devem ir em maca. Busque identificar fatores de risco adicionais para a queda. A maior parte das quedas podem ser previstas através de escalas para identificação dos fatores de risco. Na pediatria, as mais usadas são a CHAMPS e The Humpty Dumpty Fall Scale. Havendo risco alto para a queda, deve ser sinalizado para toda a equipe e familiares através de pulseira ou cartaz. Não delegue a supervisão das crianças exclusivamente ao acompanhante. Dê as orientações. Manter as grades elevadas, comunicar ao sair do leito e não dormir com a criança no colo, nem compartilhar camas ou poltronas. É importante que a instituição tenha um folheto com essas informações. E se ainda assim a queda ocorrer? Primeiro, reposicione a criança no leito, em posição horizontal, com a cabeceira a 30 graus. Se você é médico ou enfermeiro, faça um exame físico. As crianças, por terem a cabeça proporcionalmente maior que o corpo, podem ter lesões nessa área. Avalie a cabeça da criança. Observe se há sinais de contusão, sangramento no nariz, na boca ou nas orelhas. Palpe as fontanelas. Avalie comprometimento neurológico utilizando a escala de coma de Glasgow ou sua versão modificada para lactentes. Tenha em mente que quanto mais jovem a criança, maior a probabilidade de ocorrer injúria cerebral. Veja também o tronco e os membros. Pode haver lesão nos antebraços, que comumente são usados para se proteger no ato da queda. Coloque a criança em observação nas primeiras 6 horas. Perda de consciência, dor de cabeça, choro persistente, sonolência, vômito e dificuldade para comer são sinais de alerta, pois indicam injúria cerebral.
Neste caso, mantenha a observação por 24 ou 48 horas. Discuta com a equipe a necessidade de exames complementares. A tomografia computadorizada de crânio é o exame de eleição para traumatismos cranianos. Deve ser feito sempre que houver qualquer alteração na escala de Glasgow ou na presença dos sinais de alerta dos quais falamos. A radiografia pode ser útil nas crianças menores de 2 anos, com suspeita de fratura de crânio, ou nos casos em que há suspeita de fratura nos membros em qualquer idade. Pondere o uso de analgésicos e aplique compressa fria nos locais de trauma. Notifique o evento adverso. A avaliação dos casos permite identificar e corrigir os fatores que levaram à queda. Afinal, o hospital tem que ser um local seguro.